Quando falamos de censura, logo vem na cabeça aquelas cenas tensas de grandes multidões sendo reprimidas pela polícia. Já vimos músicas sendo barradas, cartazes ou frases sendo proibidos, propagandas parando de ser veiculadas, mas se você acha que a censura só acontecia na época da ditadura, você está totalmente enganado. No vídeo de hoje, a gente relembra 6 filmes que foram censurados aqui no Brasil antes, durante e depois da ditadura. O número 1 gerou um verdadeiro bafafá na época de Vargas. O Grande Ditador. Lançado em 1940 pelo famoso Charlie Chaplin, essa obra não foi bem recebida aqui no país. E acho que pela época, você já deve imaginar o motivo. Vencedor de 5 estatuetas do Oscar, o filme O Grande Ditador foi exibido ao longo da Segunda Guerra Mundial e era uma verdadeira sátira aos regimes totalitários da época, como o fascismo italiano e o nazismo alemão. Por coincidência ou não, naquela mesma época, o Brasil vivia um regime autoritário, o chamado Estado Novo. Digamos que o governo de Getúlio Vargas não curtiu muito o enredo da história, o que já era de se esperar. Foi na era Vargas que a censura foi sistematizada sobre a alçada da Pasta de Segurança Nacional, onde o controle do que era veiculado na rádio, nos discos de música, nos jornais, no teatro e nos filmes passou a ser uma política de Estado. Como em qualquer regime autoritário, durante o Estado Novo, livros, filmes e discos que, de alguma forma, oferecessem uma interpretação diferente da oficial propagada pelo regime, tinham sua circulação restringida. Era uma maneira de garantir a homogeneidade em todos os níveis, facilitando a dominação. Mas o que foi decisivo para que o filme de Chaplin fosse censurado por Vargas foi uma parte bem específica do final. A defesa da paz, da igualdade e da liberdade fez com que o Departamento de Imprensa e Propaganda considerasse o filme como comunista e desmoralizador das Forças Armadas. No fim, a obra virou um clássico do cinema, resistiu ao tempo, às censuras e hoje pode ser assistido por você em qualquer canto do país. O número 2 fez o clima esquentar nas Forças Armadas. Trocadilhos à parte, estamos falando de Rio 40 Graus, de 1955. Contextualizando, era naquela época em que o Brasil aproximava seus laços com os Estados Unidos e o que era produzido aqui no cinema e na música acabava sendo influenciado pelo cenário cultural de lá. Com a produção de ponta, Rio 40 Graus marcou a chegada do cinema novo no país. O filme trazia a brasilidade carioca de um jeito diferente, digamos que bem pé no chão, o que não agradou todo mundo. Ao contrário do que os roteiros dos filmes de antes retratavam, nessa história, o Brasil era um país da cidade maravilhosa, mas também da desigualdade e da luta diária. Zeca, vai buscar mais água, Zeca. Amanhã precisa trabalhar. Mas o que impressiona é que foi já durante o período democrático que a obra de Nelson Pereira foi censurada pelos militares. E se a gente contar a justificativa usada, você nem acredita. Oficialmente, os censores alegaram que o filme evidenciava um lado ruim do país, que já começava com uma mentira. Afinal, os termômetros do Rio de Janeiro nunca haviam marcado 40 graus. A temperatura média jamais teria saído dos 38,5 graus. Por debaixo dos panos, é claro, existiam outras motivações. Mas a sua mãe? Morreu. Seu pai trabalha, não? Não tenho pai. Mas como você vive? No morro. Eles alegavam que a obra tinha intenções e origens comunistas graças ao seu caráter neorrealista. O longa só foi liberado em 56 com a chegada de JK à presidência, e aí sim, geral pôde conferir o filme nas telas do cinema. O número 3 dividiu opiniões à direita e à esquerda. Terra em Transe. O filme de Glauber Rocha foi lançado em 1967 e visto como uma resposta ao golpe militar de 64. Era uma obra diferente das que se via na Europa e na América do Norte. Era filha do cinema novo, um movimento cinematográfico que veio para mudar a forma com que se fazia filmes aqui no Brasil. Terra em Transe conta a história de um líder conservador, religioso e autoritário que subiu ao poder por um golpe de Estado, apoiado por uma campanha internacional e pelo dono dos meios de comunicação do país. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Uma crítica escancarada ao que rolava no Brasil naquela época. Como você pode imaginar, o governo militar
não gostou nada disso e logo tratou de proibir a exibição e circulação da película. Só que também não demorou tanto para que os próprios militares voltassem atrás na tal censura e liberassem o filme. E é aí que entra o twist dessa história. Glauber Rocha, apesar de criticar duramente os conservadores e os militares, também rasgou o verbo sobre a esquerda hegemônica, que, para ele, parecia assistir os problemas do país de braços cruzados, sem se conectar com as reais demandas da população. E essa parte agradou em muitos militares, mesmo que essa não fosse a intenção de Glauber. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é guardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Esse aspecto, que na época taxou a história como confusa e caótica, dividiu opiniões na esquerda e na direita, em um momento em que uma radical polarização reinava no país. O número 4 causou polêmica nos 4 cantos do planeta. Você com certeza já ouviu falar de Laranja Mecânica, né? Lançado em 1971, o filme conta a história do jovem Alex, que acaba sendo detido e recebe uma oferta. Ele poderia ser libertado se aceitasse ser submetido a experimentos comportamentais. Hoje, a obra é considerada um clássico no cinema, mas nem sempre foi assim. Na época do lançamento, a audiência e os críticos não aceitaram tão bem toda a história, e aqui no Brasil não foi diferente. Por aqui, sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici, o material foi banido por apresentar caráter de extrema violência e exibir conteúdo promíscuo e obscenidades. Mas como que hoje todo mundo assiste esse filme? É porque já em 78, ele voltou a circular com algumas censuras pontuais em algumas cenas, como as de nudez, até ser finalmente liberado sem censura na década de 80. O número 5 deu o que falar entre a comunidade religiosa. Eu Vos Saúdo Maria, de 1985. O filme conta a história da Virgem Maria em Paris nos anos 80, com várias pautas consideradas bastante polêmicas pela igreja. Infidelidade, nudez, drogas e por aí vai. Mas tem uma coisa a mais nessa história. Até 1988, qualquer filme que fosse exibido aqui no Brasil deveria antes passar pela Divisão de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal. Foi o que aconteceu com o filme de Jean-Luc Godard, e o resultado não foi dos melhores. José Sarney, então presidente, anunciou a censura através do porta-voz da presidência sob a alegação de que o filme insultava a fé cristã. Tudo isso atendendo a pedidos da igreja para, abre aspas, assegurar o direito de respeito à fé da maioria da população brasileira. Fecha aspas. Detalhe, tudo isso em um estado laico. Sarney afirmou que a decisão seguia as orientações do próprio Papa João Paulo II e da CNBB. Ironicamente, nessa mesma época, o Brasil caminhava para o fim da ditadura militar e da censura. O número 6 pegou no calo da coroa da comunicação no país, muito além do Cidadão Kane, de 1993. O documentário britânico causou polêmica mostrando as relações entre a mídia e o poder no Brasil, com foco naquele que seria o Cidadão Kane brasileiro, Roberto Marinho, fundador da Rede Globo. Tanto que costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Se você não está por dentro, Cidadão Kane é um personagem do aclamado filme de Orson Welles, de mesmo nome, lançado em 1941, e que conta a história desse poderoso e influente magnata da mídia estadunidense, capaz de ditar os rumos da política de seu tempo. O documentário revela a influência de Roberto Marinho e de sua emissora em diversos momentos da história, como o apoio à ditadura militar, o boicote à campanha das diretas, a venda do NEC e o polêmico debate entre Collor e Lula em 89. Globo came to dominate television in Brazil during the military dictatorship. It kept its silence about the realities of that regime. Now it's beginning to say more. But can Globo and Marinho really free themselves of that heritage? Or should Brazil free itself from the domination of Globo? Depois de 2 sessões, a exibição foi cancelada e as fitas confiscadas com uma alegação de problemas técnicos. Várias acusações contra o filme foram então somadas ao processo judicial que pedia a imediata censura da película, o que acabou acontecendo de fato.
O longa teve sua exibição suspensa e suas cópias de VHS foram recolhidas. Tudo isso em plena democracia. Até os dias de hoje, quem quiser assistir o filme precisa recorrer a versões não oficiais na internet. Deu para perceber que a censura não é coisa de um passado tão distante assim, né? Hoje, para preservar a nossa democracia, é essencial estabelecer limites bem definidos sobre regulamentação e censura na hora da liberdade de expressão. Agora, conta pra gente outro filme que foi censurado no Brasil que você conhece e que deveria ter entrado nessa lista. Lembrando que nas referências você encontra todas as fontes utilizadas aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!